Eu nunca acreditei em padrões absolutos, não na nossa linha de trabalho. O universo é caótico demais, a mente humana, desorganizada demais. Crimes de repetição, sim, mas nunca cópias idênticas. Sempre há uma variação no tom, um deslize na execução, uma assinatura ligeiramente tremida pelo nervosismo. Por 30 anos, estudei o pior que a humanidade tem a oferecer e em todos esses anos, aprendi que a perfeição em série é uma impossibilidade matemática, um capricho que a realidade não permite. Mas essa praia, esse pedaço maldito de areia cinzenta e úmida que chamam de Praia dos Lamentos, existe apenas para desmentir toda a minha experiência, para cuspir na minha cara todo o meu conhecimento forense. Eu estava ajoelhado, as calças encharcadas pela névoa fria que subia do oceano. O ar cheirava a sal, podridão e estranhamente a ozônio. À minha frente, a evidência mais recente e a mais repugnante do caso 18. Era o ponto final de mais uma vida. No centro de um pequeno círculo de areia intacta, protegido pela polícia local, que desta vez, ao menos, teve o bom senso de não tocar em nada, jazia o que restava de Elias Pereira. Um homem de meia idade, turista, que veio passar a semana pescando e nunca mais voltou do seu passeio matinal. O que restava dele era apenas um par de sandálias de couro perfeitamente alinhadas, o boné dobrado sobre elas e, mais importante, o relógio de pulso que ainda marcava a hora exata, 05:47 da manhã. Mas não era a ausência de Elias que me gelava o sangue. Era o que ele havia deixado. Exatamente a 2 palmos das pontas das sandálias, gravado na areia molhada, mas não inundada, perfeitamente simétrico e incrivelmente limpo, estava a mensagem. A mesma mensagem. As palavras que me tiraram de São Paulo e me trouxeram para este inferno costeiro. 3 palavras. A maré esqueceu. A maré esqueceu. 3 palavras. Nada mais, nada menos. Sem exclamações, sem pontos finais. A letra era redonda, metódica, quase escolar. As ranhuras na areia eram profundas o suficiente para resistir ao vento, mas não tão profundas que indicassem esforço violento. Eram traços feitos com intenção, mas sem pressa. Eu me levantei, sentindo o peso do dossiê que carregava na minha mente, o peso de 17 desaparecimentos anteriores que haviam deixado exatamente a mesma marca. Os primeiros haviam sido descartados como suicídios ou tragédias marítimas. As mensagens vistas como coincidências mórbidas ou blefes de despedida. Mas quando o 4º, o 5º e depois o 15º caso surgiram, todos em um raio de 200 metros desta mesma praia e todos, sem exceção, deixando a maré esqueceu, como seu último testamento conhecido, a coincidência tornou-se um padrão. E o padrão, um pesadelo. O dossiê de Elias Pereira era agora a página de número 18 de um livro que eu não queria ler. A Praia dos Lamentos não é um lugar famoso. É uma enseada cruel, delimitada por rochas negras afiadas e uma vegetação rasteira que parece sempre gritar de dor sob o vento constante. O oceano aqui é de um cinza profundo, sempre agitado, e as correntes são notórias. Mas o que a tornava única para a minha investigação era a ausência de pistas. Nenhum dos 17 anteriores, e agora Elias, mostrou qualquer sinal de luta. Não havia fios de cabelo agarrados à vegetação, nem gotículas de sangue, nem arranhões indicando que foram arrastados. A única evidência de sua passagem era o objeto cuidadosamente deixado, as sandálias, o chapéu de pescador, o caderno de anotações. E adjacente a ele, o maldito recado. Pedi à minha equipe para afastar ainda mais os curiosos, embora não houvesse quase ninguém. Os locais, eu percebi, já sabiam o que esperar da Praia dos Lamentos. Eles olhavam para a área isolada, com uma mistura de medo e resignação, como quem observa uma doença crônica que não tem cura. O conflito aqui não era com um assassino, era com a própria física.
Eu me abaixei novamente, examinando as pegadas de Elias. Elas vinham da direção da estrada, paravam onde as sandálias foram deixadas e seguiam dali em direção à areia, onde a mensagem foi escrita. As pegadas eram normais, um andar firme, sem tropeços, sem hesitação. Ele escreveu a mensagem e então as pegadas sumiam. Não sumiam no sentido de serem apagadas pela maré. A maré estava baixa e a mensagem estava bem acima da linha de água salgada. Sumiam no sentido de que simplesmente não havia mais pegadas. Não havia trilhas levando para o mar, nem rastros voltando para a estrada. Era como se Elias Pereira tivesse flutuado para fora da existência, pairando no ar após deixar seu aviso final. Chefe, terminamos de mapear as pegadas, disse o sargento Costa, um policial local robusto e visivelmente desconfortável. Ele estava usando luvas e botas de borracha, olhando para a areia como se ela pudesse mordê-lo. E então, Costa, o que você tem? O mesmo de sempre, Dr. Marcelo. A trilha dele, só dele, chega até aqui, onde ele se ajoelha ou se curva para escrever. Depois, nada. É uma linha reta de pegadas completas, e então vácuo. Se ele tivesse sido levado por alguém, haveria marcas de arrasto ou as pegadas de outra pessoa. Se ele tivesse entrado no mar, o trilho continuaria. Não há nada. Eu passei a mão pela barba áspera, sentindo o cheiro da maresia que parecia invadir meus poros. O paradoxo era o que me consumia. Para escrever a mensagem, ele precisou de tempo e concentração. Isso sugere que ele estava no controle, não sendo coagido. Mas para desaparecer sem deixar um único vestígio físico, ele precisou de algo impossível. Abri o tablet e revisei os arquivos novamente, passando pelos open loops que me atormentavam. Vítima 3. Júlia, estudante. Deixou a mensagem escrita com a ponta de um lápis. O lápis quebrou na última letra. O corpo nunca foi encontrado. Vítima 7. Gilberto Pescador. Deixou a mensagem riscada na madeira de um caixote que ele usava para iscas. A madeira estava seca, apesar da umidade do local. Vítima 15. Dr. Lemos, botânico. Deixou a mensagem na areia, mas as análises iniciais detectaram traços de um mineral não encontrado naturalmente na região, misturado aos grãos, como um fixador invisível. A natureza da mensagem mudava. Areia, madeira, até mesmo, em um caso antigo de 1995, em um pedaço de tecido rasgado. Mas o conteúdo era sempre idêntico. A maré esqueceu. E a letra, embora feita por mãos diferentes, a caligrafia de uma idosa, a de um adolescente, a de um adulto, mantinha uma estranha uniformidade na pressão e no espaçamento. Quase como se o escritor estivesse sendo guiado. Marcelo, chamei mentalmente meu próprio nome, tentando me manter ancorado na lógica. Isso não é um crime humano, não é sequestro em série, é um rito, é uma imposição. Comecei o desenvolvimento, focando nas vítimas. Se fosse um predador, haveria um tipo de vítima preferencial. Mas olhe para a lista. 1. Um idoso local. 2. Um casal de turistas alemães. 3. A estudante de biologia. 4. Um militar reformado. 5. Um adolescente que fugiu de casa. 6. Um arquiteto de São Paulo, aqui de férias. Não havia sexo, idade ou classe social comum. Eles eram apenas pessoas que, em algum momento, pisaram na Praia dos Lamentos e cumpriram um único e macabro mandato antes de desaparecerem. O que os unia, além do local, era a total falta de preparo para sumir. Ninguém levou grandes somas de dinheiro. Ninguém limpou suas contas bancárias. Eles simplesmente saíram para um passeio rotineiro e pararam aqui para escrever sua nota de despedida forçada. Eu me ajoelhei novamente, examinando a mensagem de Elias. Tentei imitar o movimento que ele teria feito, usando o dedo para traçar a frase. A areia aqui era mais fina, mais escura do que em outras praias da região. Pensei no Dr. Lemos, o botânico.
a vítima 15. Ele era a chave. Sua mensagem havia sido fixada. Por que Elias, que sumiu há poucas horas, teria uma mensagem que parecia estar ali há dias, imune à erosão? Eu peguei uma lupa de alta potência e a ajustei para focar na areia. A superfície dos grãos, ao redor das letras, parecia vitrificada. Não era vidro, mas tinha um brilho sutilmente anormal. Costa, me traga o kit de coleta de minerais. Ordenei, minha voz rouca. E use o aspirador de pó de baixa sucção. Eu quero amostras do solo dentro dos traços de escrita e fora deles. Enquanto a equipe trabalhava, eu me afastei, caminhando na direção das pedras negras que marcavam o limite da praia. Elas pareciam espinhas dorsais de um monstro marinho. O ar ficou mais frio e a névoa se intensificou, criando um muro branco que me separava do resto da equipe. Foi então que senti o segundo Hulk me puxar. Parei. Olhei para trás, através do nevoeiro crescente, onde Elias havia escrito a mensagem. Havia algo diferente. No meio dos 17 casos, eu havia notado um detalhe bizarro, mas sempre o descartei como variação do terreno. As mensagens de "A maré esqueceu" eram sempre escritas em locais que deveriam ter sido alcançados pela maré subsequente. No entanto, o oceano parecia respeitar o aviso. O último relatório de maré alta indicava que no pico da noite passada, a água deveria ter ultrapassado aquele ponto em pelo menos 1 metro. Mas a areia estava seca, exceto pela umidade da névoa. Não havia o menor vestígio de invasão da água salgada. O oceano havia recuado para dar espaço ao recado final. Eu voltei correndo, ignorando a areia que deslizava sob minhas botas. "Onde está a linha da maré de hoje?" perguntei a Costa, apontando para o recado de Elias. Costa verificou o GPS de campo. "Doutor, a maré está subindo agora. Ela está a uns 50 metros daqui recuando, mas o pico da maré alta da meia-noite..." Ele checou os dados. "Deveria ter inundado essa área. Cobriria essa mancha de areia fácil. E por que não cobriu? Não sei. Talvez uma anomalia na corrente." "Anomalia de 17 vezes? Não." Eu me abaixei e toquei a areia fora do círculo da mensagem. Estava fria, normal. Toquei a areia dentro dos traços de escrita. Estava estranhamente morna, quase seca ao toque, apesar da névoa. A areia dentro da mensagem e imediatamente ao redor dela não era apenas fixa. Ela estava protegida. Eu me lembrei do que estava escrito no arquivo de Gilberto, o pescador, vítima 7. A maré esqueceu. Ele tinha usado uma peça de madeira. Naquela época, o sargento que investigou o caso notou que a madeira não estava flutuando na água, mas sim apoiada, em uma pequena elevação de areia que sumiu assim que o objeto foi removido. Eu estava prestes a ter o clímax. Não era sobre o que o oceano fazia com o recado. Era sobre o que o recado fazia com o oceano. Peguei o pequeno aspirador de coleta que Costa me entregou e aspirei uma amostra minúscula do interior do "e" da palavra esqueceu. Imediatamente vi uma reação na areia adjacente. Não era uma grande mudança, mas a área, antes morna, esfriou rapidamente e os grãos pareceram se soltar, perdendo a coesão. "Meu Deus!" eu sussurrei. A mensagem não era escrita por eles, ou não apenas por eles. Ela era o ponto de fusão. O ato de escrever ativava algo na areia. Algum elemento biológico ou mineral introduzido ao longo dos tempos, ou talvez sempre presente neste ponto específico que estabilizava a superfície. Lembrei-me do mineral detectado no caso 15. E se esse mineral fosse parte da própria vítima, pedi ao laboratório móvel para analisar a amostra do "e" imediatamente. Os resultados vieram em poucos minutos de tensão agonizante. O laudo preliminar era chocante. A areia ali não continha apenas quartzo e sílica. Ela continha traços significativos de cálcio, fósforo e, o mais alarmante,
proteínas de queratina, as mesmas encontradas em unhas e cabelos humanos, em níveis elevados e anormalmente concentrados. Não eram traços de sujeira. Aquelas proteínas estavam fundidas com os grãos de areia que compunham as letras. A maré esqueceu. A revelação me atingiu como uma onda de choque gelada, mais forte do que qualquer maré poderia ser. Os desaparecidos não estavam deixando a mensagem. Eles estavam se tornando a mensagem. Seu último ato era transferir uma parte de si mesmos, de seu corpo, de sua essência, para a areia, para que o aviso pudesse ser escrito e, mais importante, para que pudesse ser preservado. Eles estavam se sacrificando para fixar o recado no terreno, garantindo que o oceano, ou o que quer que estivesse operando aqui, não o apagasse. Eles não sumiam após escrever. Eles sumiam no ato de escrever, deixando apenas uma assinatura biológica e a frase de 3 palavras. A questão não era mais quem levava as pessoas, mas o que as forçava a essa transubstanciação bizarra. O que exigia essa assinatura orgânica e perfeita? Eu olhei para o oceano, onde a névoa se dissolvia momentaneamente para revelar um mar agitado e sombrio. A maré esqueceu. O que a maré esqueceu? E por que essa frase era a última coisa que 17 pessoas completamente diferentes sentiram a necessidade de legar à humanidade? Era um aviso sobre o esquecimento? Ou sobre o esquecimento de algo crucial? Eu sabia que, se eu tentasse entender a frase a partir da lógica de Elias, do pescador Gilberto ou da estudante Júlia, eu falharia. Eu precisava entender a frase a partir do ponto de vista do que quer que estivesse neste lugar, que exigia esta forma exata de desaparecimento. A resposta eu percebi com um arrepio que começou nos meus calcanhares e subiu pela minha coluna. Não estava na areia que eles haviam deixado. Estava na água onde eles tinham ido ou para onde eles tinham sido atraídos. A maré esqueceu. Eu olhei para baixo, para minhas próprias botas encharcadas. A areia ao redor da minha posição parecia vibrar levemente, talvez pela minha imaginação hiperativa. Talvez pelo medo que finalmente me alcançava. Eu tinha analisado 17 casos de fora, com luvas e lupas. Agora eu estava aqui, na Praia dos Lamentos, e o caso 18 havia me dado a evidência biológica que faltava para provar que esse lugar estava vivo e exigindo um preço. Eu preciso descobrir o que a maré esqueceu significa antes que eu mesmo seja forçado a escrevê-lo na areia. O único caminho para a verdade é o caminho que todos eles tomaram, o caminho para onde suas pegadas cessaram. Eu tenho que entrar. E se a próxima parte da história for contada, será porque eu consegui voltar. A tinta ainda não tinha secado. Eu podia sentir o cheiro levemente metálico do grafite misturado com a umidade salina. E o terror frio me atingiu não como um golpe, mas como uma correnteza lenta e inevitável, puxando meus pés para o fundo. Lá estava, gravado na superfície daquela pedra desgastada pelo tempo, exatamente onde todos os outros haviam deixado seu último testamento, a mesma caligrafia nervosa, apressada, riscada por alguém que sabia que tinha apenas segundos antes que a areia decidisse engoli-lo inteiro. Eu recuei, tropeçando sobre um pedaço de madeira de naufrágio. O som do meu cascalho, desequilibrado na areia, parecia incrivelmente alto, um aviso estridente no silêncio opressor daquela enseada. Havia algo de errado com a luz. O crepúsculo já deveria ter chegado, tingindo o horizonte de púrpura e laranja, mas aqui a luz parecia opaca, filtrada por uma camada invisível de poeira ou tristeza. O primeiro gancho havia sido fisgado, o segundo agora se apertava em volta do meu pescoço. Não eram apenas as pessoas que sumiam, era a evidência da sua sanidade que desaparecia, deixando para trás apenas essa frase absurda e aterrorizante. Um homem, um pescador experiente que navegou por tempestades no Cabo Horn, não some sem luta,
deixando para trás uma nota sobre algo que respira. Não a jovem turista, viciada em tecnologia e cética, que desapareceu há 3 anos. Não o geólogo que veio estudar a erosão costeira há apenas 6 meses. Todos, sem exceção, pararam, sentiram a urgência e rabiscaram a mesma loucura. Eu me forcei a examinar o chão, não o horizonte ou a escuridão crescente, mas o que estava imediatamente sob meus sapatos, a areia, aquela massa granular, aparentemente inofensiva e eternamente em movimento. Naquela praia, ela não parecia ter a textura de minerais moídos, mas de algo mais orgânico. Era espessa. Tinha uma consistência que retinha a umidade por muito tempo, quase como argila não cozida, mas com uma maleabilidade traiçoeira. E, mais uma vez, o silêncio foi quebrado por um som que eu tinha tentado desesperadamente ignorar. O conflito não era mais com o mistério de quem desapareceu, mas com a percepção de que eu estava preso no palco da tragédia. Meu carro estava longe, na estrada costeira, e a trilha de volta era íngreme e escura. Eu estava isolado, e o oceano estava se retraindo, uma maré baixa que expunha uma faixa ainda maior daquela areia traiçoeira. E o som, ele era sutil inicialmente, um trum profundo, que parecia vir não de um ponto específico, mas de toda a extensão da costa. Era o tipo de vibração que se sente primeiro no diafragma antes de se registrar no ouvido interno. Não era o som das ondas. O mar estava calmo demais. Não era o vento. Era um ritmo lento, pesado, inconfundível. Uma inspiração. Uma inspiração. O que era ele? E por que a respiração era tão profunda? O medo injetou adrenalina em minhas veias, forçando-me a me mover. Eu tentei correr em direção às dunas, ao matagal seco que marcava a fronteira segura com a terra firme. Mas a areia mudou de comportamento. Não era apenas areia fofa, daquelas que cansam a perna. Era sugadora. A cada passo parecia haver um vácuo momentâneo que me puxava para baixo, exigindo um esforço monumental para levantar o pé novamente. E a vibração aumentou, tornando-se mais alta, mais presente. O trum parecia um coração gigante pulsando sob a crosta terrestre, mas era lento demais para ser orgânico, pesado demais para ser de um animal. Era geológico, mas tinha intenção. Eu parei, ofegante, sentindo a umidade fria da areia subir um pouco mais acima dos meus tornozelos. Olhei para o chão e foi aí que os open loops começaram a girar loucamente, transformando a curiosidade em pânico existencial. Vi uma pequena distorção na superfície da areia, a poucos metros de distância. Não era uma pegada minha. Parecia um padrão de bolhas, pequenas crateras que surgiam e desinflavam, como se houvesse gás subindo do subsolo. Eu me arrastei cautelosamente até lá e cutuquei com um galho. O galho afundou com facilidade perturbadora. Foi então que notei um brilho. Cavando freneticamente com as mãos, expondo os caroços frios e úmidos, eu encontrei o que parecia ser um pedaço de metal. Era o relógio de pulso do geólogo. Lembro-me da foto dele no cartaz de desaparecido. Um relógio robusto de mergulho. O cristal estava rachado e ele estava parado, mas o objeto era inconfundível. Ele não o teria abandonado. Ninguém abandona um relógio de mergulho caro para simplesmente ir embora. O geólogo não desapareceu. Ele foi incorporado. O desenvolvimento da minha progressão de pânico foi rápido e brutal. Eu comecei a cavar em outros pontos, impulsionado por uma necessidade mórbida de provar que não estava louco. E a areia me deu a prova. Um par de óculos de sol femininos, inconfundíveis, pertencentes à turista desaparecida. Um pedaço de tecido azul marinho, a gola de um suéter que o pescador usava em sua última fotografia. Eles estavam todos ali, não enterrados pela ação do vento ou da água, mas ativamente puxados para dentro.
A areia não era um obstáculo, era um predador, e o predador estava respirando. A cada inspiração, a areia parecia ficar mais densa, mais compacta, dificultando minha movimentação. A cada expiração, ela relaxava ligeiramente, um breve momento de alívio que era rapidamente seguido por uma sucção mais poderosa. Eu estava no ritmo de algo que era maior do que eu podia conceber. Não era um animal. Era uma função do planeta, um órgão gigantesco que havia despertado. Tentei gritar. O som foi abafado pela vasta extensão vazia da praia e pelo trum crescente. Meus pés estavam começando a afundar de maneira mais séria agora. Não era mais apenas até o tornozelo. A areia estava beijando minhas canelas. O pânico me fez fazer algo estúpido. Tentei rastejar de bruços, distribuindo meu peso. Isso foi um erro fatal. Ao invés de me estabilizar, a areia reagiu como um líquido viscoso sob pressão. Senti meu corpo sendo abraçado pela massa fria, e o movimento de rastejar apenas me empurrou mais fundo no centro da vibração. O reengajamento veio com o horror de perceber que não havia para onde ir. Eu estava de quatro, mãos e joelhos enterrados, e a areia chegava na altura do meu quadril. Olhei para o mar, mas a água estava muito distante e, francamente, parecia igualmente traiçoeira. O verdadeiro terror estava aqui, no limiar entre a terra e a água. Eu fechei os olhos, tentando bloquear o visual da minha própria condenação, e me concentrei no som. O ritmo se acelerou ligeiramente, e a respiração se tornou audível, não apenas sentida. Era um som úmido, um slosh profundo de água subterrânea, sendo deslocada por uma pressão imensa. Era o som de reservatórios vastos de umidade sendo comprimidos e liberados em um ciclo eterno. Quando abri os olhos, o ar da noite estava impregnado com um odor estranho, um cheiro de minerais oxidados e algo que só podia ser descrito como vida antiga. E então eu entendi ele. Não era um monstro mítico, uma criatura com dentes e garras. Era a praia. Era o sedimento acumulado de milênios, o sistema de filtragem e sustentação daquela porção da crosta terrestre, que havia atingido uma consciência primitiva, uma fome lenta e constante por matéria. O que respirava não era um ser, mas o próprio processo de digestão lenta. A areia, com sua composição complexa de quartzo e calcário, estava viva de uma forma que desafiava a biologia. Ela era a boca aberta, e o ciclo de inspiração e expiração era o movimento peristáltico, lento e poderoso, que puxava tudo para as profundezas. Olhei para baixo, para a areia que agora envolvia minha cintura. Vi o padrão de bolhas de novo, mas desta vez elas não estavam apenas subindo, elas estavam saindo de mim. O calor do meu corpo, a umidade, o medo exalado, tudo estava sendo absorvido e liberado através daquele meio. A areia estava me processando. Nesse instante de clareza aterrorizante, eu soube porque todos deixaram a mesma mensagem. Eles não estavam descrevendo um monstro que viram. Estavam descrevendo o sentimento da sua morte. Quando você está sendo devorado por algo que respira em um ritmo tão lento que cada batida dura 1 minuto, a única coisa que importa é a cadência. É o ritmo que te hipnotiza, que te convence a parar de lutar, porque lutar é apenas acelerar o processo. Eles queriam que soubéssemos que a morte não era instantânea. Era um processo lento, rítmico, acompanhado pelo som do seu predador respirando fundo. A areia agora estava na altura do meu peito. A pressão era esmagadora e a respiração do ele estava tão alta que vibrava em meus ossos, transformando meu próprio batimento cardíaco em um eco insignificante. Tentei erguer os braços, uma última e desesperada tentativa de alcançar a pedra que guardava a mensagem anterior. Eu precisava adicionar a minha. Eu precisava fechar o ciclo. Com um esforço final que drenou a última gota de força dos meus músculos, eu consegui alcançar a superfície da pedra.
Minha mão tremia incontrolavelmente e meus pulmões estavam sendo comprimidos. Eu não tinha mais o graveto ou a caneta. Eu tinha que usar o que restava. Usei a ponta da minha unha, rasguei a pele do meu polegar, sentindo o arrepio gelado do sangue quente escorrendo. Era a única tinta que restava. Lutando contra a pressão que me forçava a sucumbir, eu raspei a pedra com o dedo ensanguentado, tentando manter a forma das letras. Era difícil. A superfície era irregular. E o thrum do gigante sob mim estava se intensificando, o final da sua inspiração. Eu não conseguia escrever a frase inteira. Eu não tinha tempo, nem espaço para me mover. Mas eu consegui a essência, o código que ligava todos nós, as vítimas desta costa. A conclusão é um payoff imediato. Senti a areia gelada, úmida e viscosa tocar meu queixo. Meus olhos estavam fixos na mensagem que eu tinha acabado de mutilar na pedra. Com um último e terrível slosh, a areia cobriu minha cabeça. O som parou. Não porque ele tivesse parado de respirar, mas porque eu estava agora dentro, imerso no silêncio abafado e sufocante de sua expiração. A escuridão não era a escuridão da noite, era a escuridão da terra compactada. O último sentido a ir embora foi a audição. E por um breve e terrível momento, no silêncio da minha tumba, eu ouvi o som. Não o trum distante, mas o som do meu próprio sangue coagulando no alto da pedra. E sob isso, o som da próxima inspiração, ainda mais profunda e lenta que a anterior, me puxando para baixo, para a digestão eterna. Minha mensagem na pedra, a última a ser encontrada, estaria ali. A frase incompleta, gravada em meu próprio sangue, que os próximos a chegarem encontrariam, antes de sentirem o ritmo. O que eu consegui deixar foi apenas a primeira metade, a parte mais crucial que se tornaria a última evidência. Se você ouvir um ritmo na areia, um trum, que não combina com as ondas, se você sentir a areia ficar espessa e fria sob seus pés, se você encontrar a nossa mensagem na pedra e for tentado a cavar para descobrir o que está por baixo, não faça isso. Não complete o ciclo, não se torne a próxima testemunha. Você não vai encontrar o que desapareceu. Você só vai se tornar o próximo ingrediente da refeição lenta. E você, como todos nós, vai sentir a urgência final de deixar sua marca, seu aviso inútil. Você vai sentir a pressão no seu peito e saberá: a praia está viva e está inspirando, e a única coisa que você vai querer deixar para trás é a verdade mais simples. A última coisa que você viu, a última coisa que você sentiu antes da areia te comer por inteiro. Fuja, não se demore, ele está respirando. Profundo, e a cada vez que ele inspira, você afunda. E eu estou indo junto. Eu sou o silêncio agora. Eu sou a areia e estou com fome.